Campos, adjunto Irici, Quataí 108, herdeiro Triada Arpazio, 7º Raio Adiração Arcano, Sama 2000. E ela vai nos contar a sua história, como chegou ao Vale. E para mim é uma satisfação muito grande estar entrevistando a chefe. E então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, Mestre Adelza, é o seguinte: salve Deus, Mestre Adelza. Salve Deus. O que trouxe a senhora ao Vale? O que foi que fez que a senhora viesse a primeira vez ao Vale? Eu vim ao Vale pela dor, porque quando eu vim para Brasília, forçada pela transferência do ministério a que eu pertencia, e precisava vir. E ao chegar aqui, após algum tempozinho, o problema se agravou. E encontrei nesta amiga, Conceição Cassati, que já era amiga de tia, mais ou menos, pertencia, e disse: Edelvis, por que você não vai ao Vale do Amanhecer falar com tia Neiva? Talvez ela possa te ajudar. E eu assim fiz, orientada por ela, vim sozinha. Ao chegar, procurei saber onde era e vi aquela casinha de palha. Fiquei em pé na janela, onde tinha uma senhora sentada em cima de um baú, com umas 4 pessoas sentadas ao redor, ela conversando em casa dela. Ela me olhou e perguntou: você quer falar comigo, minha filha? Eu disse: sim, senhora. Ela disse: entre. Eu entrei, ela me mandou sentar ao lado dela e perguntou: você está bem? Eu digo: estou relativamente bem. Ela disse: o que você tem aí na perna? Eu disse: nada. Ela disse: tem sim. Por que ela aconteceu? Eu digo: ah, sim. É que eu fui fazer um trabalho quando eu cheguei aqui, procurei alguém que pudesse me ajudar e fui encaminhada a um determinado centro, onde me foi dado a fazer um determinado trabalho, que você deve conhecer, tia, que trabalho é esse. Trabalho um pouco pesado, e ao realizar esse trabalho, se aconteceu isso, né? Levou 7 pontos, eu digo: exatamente. E o que você tem na bolsa? Eu disse: é dinheiro, documentos. Não. O que mais? Eu digo, e peguei um rosário que eles dão como guia para proteger, de contas brancas. Ela disse: é isso mesmo, me dê isso. Você pode me dar? Eu dou. Ela disse: você não vai mais usar isto. Depois ela me explicou que aquilo ali era uma prisão, me manter presa lá onde eu estive. E continuou conversando por aí e disse: minha filha, quando for, você vai às 3 horas, vai abrir o trabalho, você passa nos tronos e depois eu quero conversar com você. Não saia daqui sem falar comigo. Perfeitamente. Assim eu fiz. Fui atendida por pai Tomé. E ele disse para mim: olha, filha, você precisa falar com tia Neiva, não saia daqui. As mesmas palavras dela, precisa falar com ela, precisa muito falar com você. Perfeitamente. Quando chegou, recebi uma ficha, que era todo mundo recebia. Chegou a minha vez, ela disse: graças a Deus, minha filha. Disse: eu gostaria que você ingressasse nesse trabalho, nesta corrente, porque você precisa fazer isso. Sei que você tem algum conhecimento, andou muito já, e seria muito bom que agora você entrasse aqui. Tá bom, vá à loja, peça a Lúcia, Carmen Lúcia, a filha dela, que tinha lojinha, que fazia os uniformes brancos das ninfas. Eu lá fui, assim fiz, e apareci e comecei como doutrinadora, trabalhando. Um certo dia, mais ou menos, ela me pegou lá onde hoje era a cura evangélica. Ela sente ao meu lado, eu sentei e ela disse: se prepare que eu vou fazer aqui uma puxada em você. Tudo bem. Ao fazer, diz que eu incorporei, eu não sei porque eu não sei dar conta do que aconteceu. Eu sei que eu quase fiquei louca na hora, de dor, de tudo. E ela chamou 7 doutrinadores e mandou que fizesse a elevação. E depois disse: da agora adiante você vai trabalhar como aparar. Graças a Deus passou aí um grande cobrador, um cardeal que tinha dívidas com você. Mas graças a Deus.
tudo bem. E assim eu levei um ano trabalhando na cura, na linha de passe, no trono, na mesa, só que na mesa eu não sentia quase nada não sentia o que a maioria sentia, que eu achava que eu não sei. Mas tudo bem, eu continuei, mandou, tá. Aí se aproximou ela começou então a chamar essa primeira turma, eu fiz parte dela, ela juntamente com o Mário Sassi, o Tumuxi, começou a dar as aulas aos domingos, que o trabalho nessa época só abria às 3 horas da tarde. Então, pela manhã, ela e seu Mário nos dava a doutrina, o esclarecimento, tudo, a finalidade, tudo isto. Chegou o dia da iniciação, primeiro passo iniciático nesta doutrina. Então eu disse, tia, como fico? Ela disse, você quem sabe. Eu fiquei intrigada com aquilo, porque eu via sempre ela responder sim, não, e comigo ela não chegou a responder. Aí eu fui para casa, fiquei uma semana sem pisar aqui, fazendo um exame de consciência, procurando me analisar, como eu poderia ser. Um dia eu me acordei, me levantei, eu digo, é hoje, eu sei o que eu quero. E cheguei a ela e disse, quero iniciar como doutrina. Ela disse, por quê? Eu digo, porque eu como aparar, vou ser mais uma. Aí tem muitos. E como doutrinadora, com um pouquinho de experiência e conhecimento, eu posso ajudar mais. Ela disse, me abraçou e disse, graças a Deus, minha filha. E assim eu fiz. Iniciei, só quero que você tenha os pés no chão, não deixe a incorporação mais lhe tomar conta e vamos em frente. E começou a minha jornada como doutrinadora. Passada uma época, ela disse que, sentada na mesa, na hora das refeições, estava eu e a esposa do Nestor. Ela disse para mim, disse, minha filha, você vai abrir a falange de sublimação. E você, Ivone, minha filha, a de Dharmoshinto, que é a caminho de Deus. E você, minha filha, arranja 7 ninfas para ser o seu 7º raio. Tudo bem. No dia da iniciação do doutrinador, eu faço questão de registrar isto, já que a oportunidade se me foi dada, e eu sei que a maioria não conhece essa passagem, eu não sei porquê. Eu estava como 7º raio decrescente. Eu estou lá uma capa e os 7 raios, e ela se posicionou dentro daquela cabala de Umahan, lá com as 7 luas meninas, e mais o mestre que ajudava a consagração. E os doutrinadores, formados em pilotões, com seus escudos e suas espadas, que ela fez o sinal e eu ia perguntar o que ele desejava. Ele dizia que queria passar naquele oráculo. Eu levava, as meninas abriam o portão, eu dava a resposta, ela mandava que eu voltasse e perguntasse quais eram as intenções dele. Ele respondia para me espiritualizar e prosseguir na minha jornada. Ela disse, volte e diga para ele entrar. E assim foram os 39. Essa foi a consagração dos adjuntos? Dos adjuntos. Passava lá de joelho, ela colocava a espada na cabeça, sal, perfume, e ela liberava, iam até a certa distância, onde se encontravam os 3 trinos com um livro grande, onde ficou registrado adjunto e dando a, como é que se diz, a consagração dele. Por exemplo, o primeiro foi Alberto, que foi consagrado como é, meu Deus? Yucatán, o adjunto Yucatán. Depois o Caldeira e o Matã, e assim sucessivamente, cada um recebia a sua missão. Eles desciam e registravam, se apresentavam aos 3 trinos, eram registrados nesse livro grande, que creio que está aí ainda, eu não sei porque eu não vi mais. No dia seguinte, uma segunda-feira, eu estava trabalhando e recebi um recado dela, que viesse onde eu estava.
Na minha inocência, vamos dizer assim, eu julguei que houvesse cometido alguma falha, alguma coisa. Ela mandou que eu viesse precisar falar comigo. Eu cheguei à tarde aqui muito aflita, então ela disse, minha filha, você não é um 7º raio decrescente. Nessa época eu já respondia a ela, já tinha confiança e respondia, eu digo, mas foi você que me deu. Ela disse, sim, eu sei, mas o pai Seta Branca esta madrugada esteve comigo e disse que você é um adjunto. Eu disse, mas tia, eu sou mulher. Eu sei, minha filha, essa sua resposta eu dei ao pai. Ele disse, eu sei, minha filha, mas ela é um adjunto. De maneira que você está consagrada pelo pai Seta Branca como adjunto. Eu disse, então você vai me ensinar como é que eu devo proceder, porque eu não sei nada a respeito. Ela disse, não se preocupe, você tem bagagem, não, você tem estrutura, condições. Ela aplicou lá o termo para prosseguir. E o pai, que tem muita deferência. Graças a Deus, eu espero merecer e honrar a confiança. E daí prossegui minha jornada, né? E estou até aqui, né, continuando. Ele me mandou preparar ninfas para fazer as seguintes iniciações após a tia, porque era a tia quem fazia, era quem recebia o pai e fazia a iniciação do doutrinador. Então ficou tia e Nestor e Ivone lá dentro fazendo tudo isso. Até que um dia ela me chamou e disse, venha participar. Não, foi o pai incorporado nela, me chamou e disse, da agora por diante a Ivone vai me receber, filha, e você vai fazer a parte da Eurici, a parte doutrinária e a confirmação do doutrinador. Tudo bem. E assim continuei a missão. Até que um dia ela nos chamou para dar o arcano. Era um ritual que ela nos fazia todos sentados, ela no meio, no seu Mário lá na cura evangélica, e trazia o número certo de determinados arcanos que o pai tinha dado, que ela, é como ela dizia, que ela não escolhia, ela cumpria. Então, foram os 7 primeiros, e os outros ficaram assim e perguntaram, ela disse, meu filho, na próxima reunião pode ser que o pai traga novos nomes, novos candidatos. E eu sempre no meio daqueles mestres, só tinha homem e mulher, eu e ela. E tudo para mim estava normal, tudo certo. Até que um dia ela começou a fazer as cassandras dos ministros, que ela já tinha dado os ministros. E ela disse, você também vai ter uma cassandra. Eu digo, mas eu não sou arcano. Ela disse, mas você é ministro. Depois ela me chamou e disse, é quando você se engana, minha filha. Você é um arcano, recebeu também o mesmo direito, a mesma força que os seus companheiros. Eu fiquei apavorada, porque eu achei que era uma coisa muito séria, muito elevada, muito sublime mesmo, para chegar àquele ponto, e eu só como mulher, no meio de 30 e tantos homens, e passei por muito sofrimento por causa, perdoe-me a verdade, mas muito machistas, e eu só de mulher, viúva, para ser um arcano no meio daqueles 38 mestres, não, 39. Então, e aí começou a minha jornada. Comecei a preparar as ninfas para receber ao pai, que a tia disse, o pai mandou que você preparasse as luas, ninfas luas, as primeiras, para fazer a iniciação. Você vai preparar para receber e vai trabalhar com esse povo. Então, eu digo, mas tia, como eu vou fazer isso? Ela disse, o pai disse que você sabe. E ele só aceita a ninfa preparada por você. Eu tive a curiosidade de perguntá-la na ocasião, mas por que só eu, tia? Ela disse, minha filha, quando o pai me dá ordem, eu cumpro. Você faça a mesma coisa. E eu assim fiz. E daí vieram novas consagrações.
ela passou a me preparar para fazer o 1º de maio. Hoje é um castelinho que é habitado hoje pelo bálsamo. Eu vinha toda tarde, ela dizia assim para mim: minha filha, o pai me autorizou a lhe preparar para você abrir, atravessar, como é que é, meu Deus? Atravessar o Neutron. Sim, atravessar o Neutron, porque eu preciso fazer esses trabalhos iniciáticos de 1º de maio, que é mais um trabalho, são as duas forças, a festa do sol e da lua, do ouro e da prata, é o dia do doutrinador. Então esse 1º de maio eu vou lhe preparar para você fazer, invocar essas forças e abrir o Neutron para a gente poder continuar, porque eu preciso de abertura desse Neutron para poder continuar esse trabalho. Esse foi o 1º de maio? Exato. Então ela me vestiu de toda dourada, foi uma coisa louca. E eu tremia, mas com tanto medo, ela me levou preparando. E ela lá estava sentada e disse: não tenha medo, minha filha, você vai conseguir. E eu fiz. Fiz, não é? Mas tremia que só vara verde, atordoada pelo vento. Mas fiz. Quando eu terminei tudo, ela se levantou e me abraçou e disse: ô minha filha, graças a Deus. E daí para frente eu passei a fazer as invocações nessas realizações iniciáticas, nessas aberturas desses novos trabalhos, sempre fazendo. E ela me mandou preparar mais ninfas, que eu as preparasse igualzinho a mim. Posterior que me dá Apará, eu não queria, reneguei muito, porque eu conheço o Apará um pouquinho e eu sei que é um povo, é um povo sublime de Deus, mas são muito difíceis, porque eles com seus plexos abertos, muito receptivos, e são difíceis, uma hora é assim, outra. Eu tinha esse conceito, eu tinha medo, né, do Apará não dar conta. Me deu o Apará, depois me dá o Apará, mandou que eu fizesse a janda, porque aí vinha a preparação da elevação de espada, quando ela me deu como eu devia proceder. Eu fiz as primeiras, eu me cansava muito. Ela dizia: não, agora você vai preparar ninfas para fazer a elevação. E assim ela chamou a primeira Urici, aliás, eu fui a primeira, né? E a segunda, que seria a Dona Delma, e um dia me chamou e fez a consagração dela assim, de joelho, a tia na frente, eu atrás, e a consagrou como a primeira janda deste amanhecer. Que a ninfa, que depois de se tornar em si conhecedora de todos os trabalhos, de todo, e saber puxar uma força na abertura de um trabalho de poder iniciático, ela passaria então a se preparar para ser uma janda, ela ficaria específica para aquele trabalho de elevação. E todos os trabalhos extras que houvesse dentro do templo, ela seria responsável, desde que obedecesse à escala do adjunto. A senhora lembra qual foi a primeira ninfa Urici Sol da senhora? Sei, Delma. A Delma também foi a primeira Urici Sol? Foi a primeira que eu convidei. E daí que começou. Vem mais 7. Mas dessas 7, a única que ainda estava, que ficou, foi Delma. E aí vieram novas e foram se consagrando, as outras dando lugar, e hoje estão aí as ninfas Sol, Uricis, são as jandas. Ao preparar as ninfas Uricis Luas, ela um dia me chama e diz: filha, leve essas 7 ninfas luas lá na sua casa e faça a invocação da força transcendental de Quataí 78. Digo honestamente, eu fiquei com receio, porque eu não conhecia esta força. Para que ela representasse nos trabalhos de libertação e no turigano que ela estava criando, que ela seria a Pitya. Então elas têm como representante de Quataí 108.
Foram 7 ninfas que pela primeira vez eu passei por essa nova experiência. E ela as consagrou, que estavam consagradas, daí por frente, as proporções que eu fosse vendo, as condições, que eu fosse fazendo isso com as ninfas Juricis. Não satisfeita com isso, num 1º de maio, que eu não me recordo no momento, a data precisa, vai passando os príncipes, aliás, vão passando os príncipes. Ela me chama, eu estava lá em cima, no 1º de maio, eram 7 príncipes da corte. Ela chama o primeiro com os outros e diz: minha filha, a partir de hoje, você vai tomar conta desse povo. Eu disse: mas eu, tia, de novo? Ela disse: sim. Ela riu com aquele riso todo amoroso que ela tinha para quando a gente reagia e disse: sim, filha, é você. Você vai encaminhar esse povo e vai ajudá-los. Oh, meu Deus, mas não é possível. A tia me bota em cada encrenca. Tudo lá, falei com ela e tudo. Ela disse: é isso aí. E aí começou a jornada dos príncipes comigo, sob a minha responsabilidade. É uma experiência nova, porque é trabalhar eu sozinha, sem ter ninguém ao meu lado, a não ser só doutrinadoras e luas. Como eu poderia comandar essa rapaziada, homens? É verdade que na minha vida, na vida física, material, eu lecionei homens, fui secretária de colégio, representei ministro em instalações de... Mas é diferente, na doutrina é diferente, porque a vida religiosa não condiz com a vida física, a vida material. É aquela história evangélica que diz: tudo dá sem nada receber. E o princípio nosso aqui é justamente humildade, tolerância e amor, não só em palavras, muito profundo, dificílimo de assimilar. E eu desde criança aprendi, que eu fui a primeira de 14, primeira filha, e depois de 7 homens, depois é que vieram as outras. Meus pais muito rigorosos na disciplina, eu fui criada com muita responsabilidade e muita exigência, tinha um comportamento assim, assumi demais. Eu lecionei, fiz tudo na vida. A propósito, Mercedel, a senhora nasceu em que lugar? Eu nasci... O dia também, Iana? Em Parnaíba. E do outro, que Parnaíba passa um rio, que do outro lado é uma ilha que chama de Santa Isabel, mas pertence também a Parnaíba. Eu nasci lá, no dia 2 de maio de 1921, às 9 horas da noite. E a história do nome da senhora? Bom, quando eu vim ao mundo, eu disse que eu era muito humildinha, muito fraquinha, e eu tinha um tio que era professor intelectualizado, e eu fui ser a filhada dele. E ele disse à minha mãe, Noquinha, mas o nome dela não era Noquinha, era Joana de Lima Couto, dos Reis, que era meu pai, Reis. Ele disse: ela é tão miudinha. E minha mãe lia muito romance. Minha mãe era metida assim, gostava de tocar, recitar, e muito católica. Então ela lia muito e viu a descrição de Edelweiss, que quer dizer flor do campo. É uma flor que nasce nos Alpes da Alemanha, nos precipícios, a flor do gelo. E que, aliás, tem uma, não sei se vale a pena contar, mas não faz mal. Quer dizer que eles têm lá uma, como é que eu digo, um simbolismo assim, que o rapaz que gosta de uma moça e que descer aquele precipício, que ela nasce nos precipícios, e colhe, a moça aceita, é um compromisso de casamento. Bom, e como era Edelweiss, que é alemão, meu tio então virou-se e disse: Noquinha, ela é tão miudinha para ter um nome desse também, por que que a gente não aportuguesa esse nome?
Ele era professor de português. Disse como seria? Seria Edelvis. Então eu passei a me chamar Maria Edelvis, Couto dos Reis. Esta foi a razão do meu nome, da minha origem, sabe? Então, a flor significa flor dos Alpes. Acabei de dizer. Mais alguma pergunta, mestre? A senhora quando veio, a senhora veio do Rio de Janeiro para cá? Vim do Rio, morava há 20 anos no Rio de Janeiro. A mudança foi brusca porque eu vim sozinha. Lá no Rio eu tinha minha família, do lado de meu pai. Morava lá, família grande, né? E então foi por essa razão que eu busquei no Espiritismo um lenitivo para o problema que eu estava vivendo. E aconteceu o que aconteceu e terminei por chegar aqui. E parece que a mediunidade na família da senhora, parece que principalmente as irmãs, é um fator muito forte. Realmente. Parece que é uma família só de compromissos, de missionários da espiritualidade, porque vou contar uma passagem. Meu pai, ao casar-se, era católico, ambos, e passou por uns certos problemas e abraçou a maçonaria para poder, foi aconselhado a isso para poder superar um problema. Graças a Deus foi superado nesta oportunidade. Depois então, ao voltar aqui para Parnaíba, onde é nossa cidade de origem, onde eu nasci, meu pai passou a ser espírita, começou a desenvolver. Até então eu tinha pavor, negócio de espiritismo. Minha mãe então nem se fala, e ela tinha muito compromisso com as almas do purgatório. Toda sexta-feira, toda segunda-feira, ela tinha que acender uma vela e rezar um terço. Era o compromisso que ela tinha. Muito católica e tudo isso. E meu pai passou a receber energia nas mãos, e onde ele posicionava as mãos, aliviava as dores. Eu tenho experiência disso, porque eu fui operada de apêndice e senti muitas dores. E ele foi lá onde eu estava, eu não aguentava, aquela coisa, estava pedindo um negócio para melhorar, e ele colocou as mãos e as dores passaram. Minha mãe, um dia, um parente nosso, primo, a família, a irmã de minha mãe, tinha uma ilha, chamava Ilha do Coroatá, que é no Maranhão. Tinha casa. Um dos filhos, tem parece que 18 filhos, o mais novo, não sei porquê, largou tudo e foi viver lá sozinho nesta casa, onde tinha só o peão que tomava conta da ilha, era deles. E um dia ele amanheceu morto, ele se matou. A minha tia, que é irmã de mamãe, não aceitava, chorava muito. Disse que não, que ele tinha sido assassinado, uma confusão doida. Um dia meu pai, já chateado com essa conversa da minha tia, que isso aí, tinha aquela coisa toda, me chamou, sentou na cabeceira da mesa e disse, o diminutivo dele com a mamãe seria Noca. Noca, senta aqui. Botou um lápis e um papel e não disse nada, nem para mim nem para ela. Aí ele fez uma prece muito bonita. Mamãe tinha um pavor de espiritismo. Ela automaticamente pega o papel e a caneta e psicografou. Mas assim, muito rapidamente, folhas por cima de folhas. E eu olhava para o meu pai, ele só mandava eu ficar quieta. Eu ficava quieta, não entendia nada. A primeira experiência assim de estar no local, só nós três. Quando terminou tudo, nós fomos ler a mensagem. Ele chamava-se Antônio Mentor. Ele dizendo que pedia a mãe dele, que pedisse à mãe dele, que não fizesse mais aquilo, que ele precisava era de muita prece, porque ele tinha cometido suicídio por falta de esclarecimento. E que ela não julgasse nem condenasse ninguém. Mamãe nunca mais quis sentar na mesa e disse que não era, que ela tinha horror.
Ela tinha tanta coisa com as almas, tanto assim, união com as almas, que no dia de segunda-feira ela não dormia só, porque às vezes papai viajava. Na época ele ainda era comandante de navio, ali do Rio Parnaíba. Então ela ficava só, ela não ficava só. E no dia que ela esquecia, com muito sono, ela não dormia, porque elas botavam ela lá no Nordeste, lá dia de muito calor, além da cama, tinha sempre uma rede. E ela passava para a rede e nos botava na cama para fazer companhia. Ela não dormia, elas botavam ela para fora. A mamãe tomava, por causa da dificuldade intestinal, ela tomava pílulas do Dr. Rossi, que era para funcionar o intestino. E as pílulas rolavam tudinho no chão, botava ela para fora. E ela ficava apavorada. Enquanto ela não rezasse e não acendesse a vela, ela não dormia. E assim, depois vieram todos nós, meu irmão era católico, passou a ser maçom. De maçonaria passou a ser espírita, por sinal ele era até epilético, não é? Estivemos morando em Salvador, antes de chegarmos aqui, e o outro, antes desse que morreu epilético, ele teve um problema no dente e a família é muito inclinada a abscesso, não, como é que a gente chama? Não me recordo agora. E ele morreu por causa de um abscesso. Morreu no dia 7, às 7 horas da manhã. A sepultura 7, foram 7 coroas e até hoje não. Hoje agora eu já sei, mas na época nós não sabíamos por que esse simbolismo. E tétano. O outro chamava-se Mário Almir. Nós estávamos em Coelho Neto, Maranhão. Meu pai estava no sul. E ele tinha uma pequena feridinha, tocava realejo, feridinha no beiço, e uma mosquinha dessa de pequenina, de lama, pousou e deu tétano, foi-se embora. Então é assim, acontece isso. Depois vieram as moças. Agora aí é que meus irmãos... eu tenho outro também, outro irmão, que abraçou o espiritismo. Esse é médio de incorporação e de transporte. Foi preciso um desses grandes lá da Bahia chamar meu pai, que tivesse muito cuidado, que não deixasse ele andar só, não é? Depois, então, tem as irmãs. E os outros também, mas mais suaves. Começou pela minha irmã, hoje casada, até com um militar, mora em Salvador, em Santo Antônio de Jesus. É uma grande médium, mas tem verdadeiro pavor, que é uma tristeza, não quer nem saber. Mas recebe cada coisa e vê cada coisa, é uma coisa tremenda. Em seguida veio a Elisete. Essa nós consideramos, diante do que nós vemos e ouvimos e sabemos, é um fenômeno. Esta tem o compromisso mesmo real, não sei porquê, nem a razão de ser. Ela teve um trauma nessa preparação, eu ainda não entendia nada disso e daquilo, conhecia muita coisa, mas nada dizia o que eu sei hoje um pouco. Então ela teve um trauma nessa passagem, desse trauma ela tem medo, tem pavor, não anda só, não fica sozinha. Tem um verdadeiro pavor, é solteira, tem tudo quanto é curso, não se sabe mais o que fazer, tudo isso para se distrair, porque ela não aceita o transe, a incorporação. É uma missionária, posso dizer assim, que não cumpre o que ela tem que cumprir. E por isso, até hoje, sofre muito com essa situação. Não sei se esse trauma veio mesmo para isto, porque sabia da reação dela. Ela, tia teve a oportunidade de conhecê-la, eu trouxe aqui, porque ela pediu para vir, para ver se a tia podia ajudá-la. Ela tanto vê como ouve, conversa, e tem muitas passagens.
muitas, mas ela não aceita a incorporação. Ela é do princípio que não precisa da incorporação. Pode-se o médium que aparar, que tem a faculdade mediúnica do aparar, de resolver o problema sem precisar passar pelo transe. E, como sabe, a tia até então achava que não concordou com ela nessa passagem. E aí ela continua até hoje. Ela tem fatos que se registrado, é muito interessante de passagem. Ela, como sabe, como é que diz? Como é que é? O médico de casa não faz milagre, não é? Santo de casa. Ah, o santo de casa não faz milagre, que é. Mas de vez em quando ela é muito reservada, só espontaneamente que ela faz. Mas ela conhece, se me permite, na oportunidade, ela conversa com os espíritos com a maior naturalidade. Esse mesmo irmão que morreu asfixiado porque ele teve aquele negócio que pega muito, que precisa isolar tudo, como é? Hepatite? Hepatite. E como lá em casa estava cheio de criança, internaram. Mas não avisaram aos enfermeiros que ele tinha de vez em quando essas crises. Crise convulsiva? É. Já estava muito dele tomar muito Gardenal, que o médico tinha dito que tivesse muito cuidado, que o excesso chegaria ao fim de enlouquecer, que atacaria, né, a mente. Então minha irmã levou. Minha irmã é farmacêutica, é laboratorista, leciona na universidade. E levou, internou. E não explicou ao enfermeiro que ele tinha essa coisa. E ele a dar convulsão, o enfermeiro chegou e sufocou. E ele morreu revoltado. Um rapagão alto, bonito, que não casava por causa dessa situação. Então, ele morreu revoltado. E nessa revolta, só uma passagem para ilustrar. Nós tínhamos voltado do enterro dele, que eu pelo menos sabia, que eu morava no Rio e vim só para assistir, porque meu pai me chamou e eu vim. E só ouvi no caixão. Muito tranquilo, mas não pensei. Quando nós chegamos em casa, nós estávamos em volta da mesa, tudo sentado ali, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, e minha irmã sentou-se na antessala, que ela evita muito falar nessas coisas. Sentou-se, né? Quando eu vi, nós vimos ela me levantar da cadeira lá do sofá, bater na porta e disse: "É Deus, o João chegou." Era o meu irmão. E ele está de pijama. Eu não sabia que ele tinha sido enterrado de pijama. Porque eles endureceram quando foi vestir, sei lá, houve lá e ele está de pijama. Eu olhei para o papai, ele disse: "Realmente, filha, eu fui enterrado de pijama." Ele disse: "Papai, faça uma prece. Se ele vem aqui, ele está bem revoltado. Ele não deve ter se conformado." Papai começou a fazer a prece. Ah, meu amigo. Aí eu comecei a sentir, ele veio no meu rumo. Eu comecei a sentir a formigagem nas pernas, na coxa. Quando chegou aqui, já quase no abdômen, eu disse: "Não, você não vai me pegar não, porque não está certo." Busquei a fita, que anda sempre quando eu viajo, pus em mim e fiz a entrega. Eu disse: "Me perdoe, mas eu vou te entregar." Foi assim que foi. E outras passagens mais. Aqui na vida missionária da senhora, ao lado de tia, qual o fato que mais marcou a senhora junto à tia? Que até hoje a senhora lembra, sei que tem muitos, mas assim, o que mais marcou? Sim, mas em que sentido? No sentido mediúnico ou no sentido... do fenômeno extrasensorial. Um deles, que eu achei muito interessante, foi quando o Alberto, que ela sempre teve deferência com esses dois, tinha por todos, mas esses dois sempre estavam à frente de qualquer coisa que ela fosse fazer. Alberto e Caldeira. Alberto e Caldeira, depois vinha o Maian, depois assim sucessivamente. E então ele chegou, eu estava sentada perto dela, ele chegou e disse assim:
Mãezona, como ele a chamava. Mãezona, acabei de fazer um quadrante, uma coisa maravilhosa, estou feliz, realizado. Ela simplesmente, naquela voz dela que eu já conhecia, sentia quando a coisa não estava segura, ela disse, meu filho. Ele disse, mãezona, é assim que você fala comigo? Eu fiz, Ela olhou para ele e disse, só que você não fez o quadrante, meu filho. Eu disse, o que é isso, tia? Isso é brincadeira. Eu disse, não tinha Samaritana nem Urici. Ele deu meia volta e saiu louco da vida. Aí eu procurei saber depois, sim. Ela disse, é assim, meu filho. Eles não se conformam com a realidade. Não é a quantidade, é simplesmente a qualidade. Ele esqueceu de botar, está na lei, já ensinei isto. Aí eu achei fantástico, porque ela não sabia nem que ele estava quadrando. Esse foi uma prova. E a outra prova, foram diversas, que eu ficava calada, só ouvindo e atendendo. É lamentável, que eu sempre lamentei até hoje, quando ela nos chamava, não era só para o corujão, que era chamado, quando ela reunia aquela mesa para dar aquele lanche, para depois dos trabalhos, ela ficava conversando até... Era quando ela chamava só os adjuntos para dar explicações, naturalmente, iniciáticas, espirituais, essas grandezas que só mesmo que é um missionário do nível de uma escolhida mesmo, porque ela foi uma escolhida para trazer esta doutrina, a complementação desse compromisso dela do doutrinador, viu? Que ela, quando ela fez o doutrinador, ela disse a mim, eu vou pedir ao pai permissão para continuar, porque vocês precisam muito ainda. Foi quando o pai disse a ela, minha filha, você já cumpriu o seu compromisso, mas pai, eu gostaria de continuar. E o Daniel disse, não, você será atendida. Mas veja bem o que você está pedindo. E realmente ela continuou. E nesses ensinamentos à noite só ficava o seu Mário, o Nestor e ela. Ela começava dando aquela aula, coisa mística, para nós era coisa assim muito, muito sublime, muito alta, que nós precisávamos entender como e o porquê e a razão de ser daquilo, como deveria ser. Um dos companheiros às vezes fazia as perguntas, mas eu não gosto nem que isso seja dito para ninguém. Fazia as perguntas assim, que nada às vezes tinha a ver com o que ela estava ensinando. Então ela parava, olhava, fazia aquele sorriso bem sutil e ia explicar e não continuava mais. E essas coisas iam até 2, 3 horas da manhã. E eu então achei que não devia vir mais porque não davam vez. E foi uma pena, porque eu acho que ela tinha muito que ensinar. Essa minha irmã mesmo, Elisete, disse, olha, minha irmã, ela tem muita coisa para ensinar para vocês. Ela sabe de coisas profundas, mas ela não confia em vocês. Isto foi minha irmã que disse isso para mim. Ela estava viva. E tenha muito cuidado por você ser a única mulher no meio destes homens. Você se precavenha bem para evitar um choque. Bom, e ficou por isso. E realmente, eu nunca mais vim, porque eu aprendi muito com ela, botava dentro do carro, seguia aí essa estrada, e ela me contava muitas passagens da vida dela, mesmo quando casada, depois o que ela sofreu, muitas passagens estão registradas aí nos livros que ela deixou. E eu aprendi muito com isso, e aprendia mais sentada, e hoje eu lamento profundamente que muita coisa que ela me deu, me ensinou e que eu aprendi, não só na teoria como na prática, que assistia, não ter gravado. Mas a gente nunca pensa no dia de amanhã. E eu sinto muito isso. Então, estou aqui a contar essa história e continuando a levar aquilo que ela me entregou e me disse as últimas palavras dela no dia 30 de outubro, no dia que foi feito, de 1985, no dia que foi feita uma homenagem pelo a passagem do seu aniversário,
15 dias antes dela passar para o outro lado, eu não ia porque eu estava muito sentida com ela, em não suportar a maneira como os nossos companheiros exploravam o máximo, porque uma hora ela dizia uma coisa quando ela estava na terra, outra hora ela subia e dizia outra coisa. Então aquilo a gente notava o esforço, né, e as condições físicas dela não permitiam. E aquilo me revoltava, então eu fiquei sentida com aquilo e me afastei. E todas as primeiras iam levar o seu povo para homenageá-la neste dia, que foi feito ali, hoje é o restaurante da Casa Grande. Ela saiu lá esperando, eu não iria só o povo que ia mandar, porque eu não tinha cara para aquilo, eu me sentia acanhada, achava que eu não tinha merecimento para aquilo. Mas finalmente ela me disse, se você não for, ninguém vai. Ora, eu não ia fazer uma coisa dessa, uma desfeita, resolvi ir. Ela sentada levantou-se, muitas delas ouviram, as primeiras que estavam na frente. Ela me abraçou chorando e disse, filha, tudo são mesquinharias, tudo são mesquinharias. Me empurrou assim um pouco, olhou nos meus olhos e disse, Edelvis, você mora no meu coração. Minha filha, você me é especial. Me abraçou muito e disse, olhe, você é minha última esperança. Então eu trago isso gravada como letras de fogo na minha mente, no meu coração. Apesar de todos os defeitos que eu possuo, que trago da minha transcendência de ser hoje assim, de comandar esse povo que me foi entregue, não é? E que ninguém sabe da minha história, nem o porquê, mas eu tenho certeza que outras cartas que ela me fez, eu vim saber o que eu fui, o que eu passei. E aqui estou, segundo ela, me preparando para voltar para minha alma gêmea. Então tem uma história da senhora com a alma gêmea? Ela só disse isto, porque os mestres disseram por que ela não me dava um companheiro para me ajudar. Então ela disse, não adianta, filho, porque já tentei 2 vezes, chamei minha filha, e ela dizia que se eu fizesse isso, ela ia sair da doutrina. Mas por que, tia? Porque a alma gêmea dela foi quem evoluiu e está lá à espera dela. Ela não sabe disso, eu vim saber depois que ela partiu, eu vim saber o porquê, que eu sou sozinha hoje. Sozinha, força de expressão, porque eu acredito que eu tenho assistência espiritual, tenho assistência desta falange enorme que oportunamente agora eu digo de todo o meu coração, se eu estiver errada, se eu estiver fazendo média ou qualquer coisa, eu defendo de unhas e dentes como se fossem meus próprios filhos da carne e do sangue. Não quero que ninguém toque, não quero que ninguém faça nada com eles. Faço tudo para que eles possam voltar à sua origem, com aquele princípio que ela me deu, não é? Então, nem sempre sou compreendida, sou sempre criticada, mas isso faz parte da missão, faz parte do missionário, que ninguém atravessa essa missão, essa jornada evangélica sem os espinhos, sem os pregos, sem as decepções. Isso faz parte da evolução espiritual. O que quer dizer Yurici? Na linguagem indígena, quer dizer... Como é que é? Flor do campo? Ela dizia flor do campo, era o lençol branco, sabe? Ela dizia, na linguagem indígena seria flor do campo. Veja bem, eu já trazia o nome de Edelvis, originário de Edelweiss. Então ela dizia flor do campo, né? E o que acontecia com quando na Grécia, em Delfos, qual é o episódio que se passava com as Yuricis? Era o seguinte, ela, contado por ela, gravado pela sua própria voz numa fita, cuja fita eu não posso provar porque sumiu. Ela disse que sentada, me falou qual era a origem da Yurici. Na boca de um vulcão, onde ela, sentada num tripode, mascava folhas de louro, fazia as profecias, cada profecia para os reis,
para aqueles monarcas, aquelas grandezas todas, cada profecia, ela morria, passava 2, 3 dias exausta. E sentindo que as forças já estavam se exaurindo, ela foi alertada que viria uma moça do espaço para ajudá-la na missão, porque a missão dela era recolher os soldados mercenários, as famílias abandonadas por estes soldados, tratá-los e cuidar. E ela já não tinha mais sentido condições de cumprir a missão. Então foi-lhe dito pela espiritualidade que ela ia receber uma moça do espaço, que seria a Yurici, que viria ajudá-la na missão. E segundo as palavras dela nesta fita, que fui eu que cheguei, e eu trazia nos ombros para servi-la os soldados feridos, as famílias desgarradas e tudo isso. E como nós, Yuricis, primeiras que lá chegamos, aí começamos, ela mandou que formasse a Ordem das Yuricis. Como nós não incorporávamos, ela então começou a vir as senhoras, moças daqueles soldados que a abandonavam nas suas missões de batalha, os mercenários. Ela viu que tinha entre elas pessoas, ou missionários, vamos dizer assim, que tinham capacidade da incorporação, e mandou que as Yuricis as moldassem. E dentro dessa modelagem, ela classificou que elas ajudariam a levar as missões através dessas ninfas, que seriam as aparás. Depois de preparadas pelas Yuricis, só que não incorporavam. Elas levavam as mensagens, as profecias. E ela classificou como Jassanã e Muruaicis, sendo que as Muruaicis seria como se fosse assim, na época ela disse porteiras, abrir e fechar. E na ocasião até eu disse, são os chaveirinhos do céu, não é, tia? Ela disse isso, minha filha. E a Jassanã há de fazer as profecias e complementar os trabalhos junto às Yuricis. Tanto é que essas moças, principalmente a Jassanã, vestem preto também. Que ela dizia que o preto era iniciático, enquanto nas outras seitas, religiões, missões, dogmas e assim por diante, etc., o preto é negativo. Tanto que minha roupa, ela passou, desde que eu passei a ser adjunta, ela disse que daquele dia em diante eu não poderia vestir mais outra cor, não foi o preto, nesses trabalhos iniciáticos. Eu não tenho, para esses trabalhos, a minha indumentária são todas pretas. Hoje, 1994, qual é a palavra que a senhora levaria aos Assis e aos príncipes? Mestre, eu sempre digo para elas, aproveite tudo que vocês puderem com todo o amor, unam-se para que uma só força, na unificação dessas duas forças, dos maias, aqueles grandes mestres preparados pelas Amacês, e do ministro Yurici, que representa a paz, a harmonia e o amor, que estas duas forças unidas consigam levar avante esta doutrina, este evangelho, no cumprimento deste compromisso missionário. Mas para isso precisam não só saber que o nosso princípio é humildade, tolerância e amor, mas que procure ir tirando um pouco da terra que tem no coração e se evangelizando, procurando entender e ler para que elas compreendam a grandeza desta missão, para que elas também possam e eles voltarem à sua origem, que tem direito. Bom, mestre Deus lhe pague, ministro Yurici. Mas antes da gente terminar, existe mais uma perguntinha aí. As suas ordens, meu mestre. Que ficou, sobre o primeiro cavaleiro da lança, Faleiro Verde. Sim. A senhora poderia falar sobre ele?
muito sutilmente, porque foi quase assim, eu acredito assim, que foi quase um fenômeno. A tia começou a dar cavaleiros aos adjuntos. Eu cheguei a ela e digo, escuta, e eu vou ter cavaleiro também? Ela olhou e disse, vai ter. Se você não tem um adjunto, vai ter o cavaleiro. Você é igualzinho os outros, minha filha. E dava para um e para outro e não chegava a minha vez. Quando foi um dia, eu passei ali no Vilela, que é o pintor escolhido pela espiritualidade, preparado por ela para esta missão, de pintar estes grandes missionários, estes verdadeiros cavaleiros da luz, da sabedoria, do amor e do poder. Eu passei, ele estava pintando e digo, olha meu cavaleiro. O Vilela me olhou e disse, como é que a senhora sabe? Eu disse, não sei, mas ele é. Ele levou lá para a tia riu muito, isso é mesmo, meu filho. É o cavaleiro da lança faleiro verde. Tem uma passagem pequenina do ministro, que eu não sei se os outros que receberam seus ministros, que se trazem também sua escrava. Eu não sei se é por eu ter sido mulher, eu tive a honra de conhecer a ninfa Valciara Verde, escrava e companheira do ministro Urici nesta jornada. E assim foi-me dado o cavaleiro que aí está. Segundo ela, é um cavaleiro assim, muito lei, muito, como é que ela dizia? Muito lei, muito rigoroso. Para ele, ou é ou não é. E só você poderia ganhar ele, minha filha, porque você é desse jeito, é muito intransigente. E eles às vezes me chamam de perfeccionista. Não, eu não sou. Mas desde criança eu aprendi a procurar fazer as coisas dentro daquilo, dentro do direito. A senhora vem trabalhando com a Pará desde quando a tia estava aqui? Sim. A senhora tem sentido alguma diferença, assim, na energia que o Apará traz desde a época da tia de hoje? Há alguma diferença na incorporação dos aparás? É uma pergunta capciosa, porque não sei se eu posso ser sincera. Existe. Tanto é que muitos não se realizam, muitos continuam em dúvida da má preparação, não sei se pelo aparelho ou do instrutor, não sei, não vou meter a mão no fogo, mas acontece muito isto, é o que eu noto. A energia é mais sutil, a senhora, assim... Bom, a energia do homem, do apará masculino, é bem mais poderosa do que isso eu tive a oportunidade quando eu desenvolvia. Eu senti esta força. Mesmo hoje, quando eu preparo o Ajanã para o oráculo, para ele receber o pai, é um impacto muito grande. A energia do homem é muito maior. Isso eu perguntei a ela. Ela riu muito e disse, é isso mesmo, você está certa. Então, graças a Deus, você está fazendo a coisa direito. Porque agora, a da Urici, ou a da ninfa Pará, tem umas mais leves, outras mais seguras, mais firmes. E o que eu tenho admirado muito é quando um doutrinador, por razões que só Deus ou ela, se aqui estivesse para nos explicar, ele muda da doutrina para Pará. Se torna uma Pará fora de série. É de uma segurança, de uma firmeza, faz o gosto. Isso eu tive a oportunidade de ouvir, e de ver, e de sentir. Voltando a um assunto interessante, parece que há uma história que a senhora conta, aqui é mais fácil para a gente vai lembrando, é a respeito de um ser espiritual que pertencia, parece que, ligado a seu Mário, era um Iquitumã. Ah, sim. Seu Mário, aos domingos, abria só às 6 horas. Ele dava aula de 4 às 6, a tia já estava muito cansada.
e passava as ninfas responsáveis por rituais e mantração. Ela ia mantrar, ela estava sentada na casa grande e nós estávamos assistindo a aula de seu Mário. E eu sentada na caçamba do ministro e seu Mário lá dando a aula, dando a explicação. Quando ela mandou um mensageiro me chamar, eu digo, não posso ir. Está no meio da aula aí, como é que eu vou sair daqui? É um desfeito. Bom, não, mas ela quer seu Mário também. Eu digo, eu nem vou chamar, porque não é possível. Bom, passou, nós fomos lá. Seu Mário tinha mandado me chamar e chamar o senhor. Eu disse, então vamos lá. Quando lá chegamos, ela disse, vocês perderam. Sabe quem esteve aqui? O Equitumã. Há muito tempo este espírito está à procura de um aparelho, uma comunicação. E hoje eu tive a surpresa nesta passagem desse povo aqui, dessas meninas fazendo natação. Esta ninfa, não sei se ela era madruxa ou era nitiana, não sei. Sei que ela era garota. Recebeu este espírito que parou tudo, ele não falava. E eu mentalmente perguntava para ele, e ele disse que há muito tempo, aí ele contou, eu estava querendo chegar ali, porque ele tinha encontrado aqui 3 companheiros dos Equitumãs, que era ela uma, seu Mário outro e eu. E que tinha muita vontade de falar comigo e com seu Mário. E que estava muito feliz pelo trabalho que eu exercia. E a tia perguntou, disse, e seu nome? Ele disse, Tartuse. Bom, eu digo, é uma pena e tudo certo. Bom, eu digo, é uma pena e tudo certo. A tia disse, mas ele vai lhe procurar. Virgem Maria. Tia, quem foi a ninfa? Não sabia. E nem muito menos eu, porque a moça é de Formosa ou é de Unaí, não sei. A moça estava aqui um domingo. Um dia, na preparação, no desenvolvimento, eu terminei o trabalho, ela estava lá, eu não sabia que era ela. Ela estava lá assistindo, de repente, terminei tudo, acabou, ela se levantou, cresceu daquele nó. E o pessoal, deu um bisão, um cobrador. Calma, não é assim. Aí eu cheguei perto, salve Deus, meu pai. Seja bem-vindo nesta casa do Cimiromba de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela com todo aquele jeito, tudo assim. Ele disse, vim te ver. Eu disse, graças a Deus, com quem tenho a honra de falar. Ele disse, é um companheiro seu de jornada. Eu disse, salve Deus. Com quem estou falando? Aí ele disse, Tartuse, para lhe servir e lhe assistir. E lhe dizer, irmão, estou muito feliz com a sua doutrina, estou muito feliz com a sua conduta. Continua assim, você chega lá. Gostaria de falar com o Mário Sarsi, quase que ele não dizia o nome do Otomuxi. Aí mandei atrás do seu Mário, tudo que lá não achei. Nunca mais ouvi Tartuse. Foi só essa vez. Só isso que eu recebi. Falei pra tia, ela disse, minha filha, graças a Deus, ele estava louco para falar com você. Então falou, tia, foi só isso que se passou. Pronto. Ficamos nisto. Hoje o Amanhecer é uma escola com muitos alunos e muita gente que vem como paciente. Mas tudo isso só foi possível porque tia Neiva, e juntamente com os adjuntos arcanos, hoje que são os arcanos, que são as pedras base e o esteio hoje dessa doutrina, trabalhou, deu muito de si para a edificação dessa doutrina. E a senhora tem acompanhado muito essa luta, aliás, se acompanhou sempre de perto essa luta, e a gente pede a Deus, ao ministro em si, ao Pai Santa Branca. Eu costumo dizer que a senhora é a primeira secretária do Pai Santa Branca, né? Salve Deus, que ele não ouça que não saiu de mim isso, você assume esta responsabilidade, mestre primeiro príncipe Maia deste amanhecer. Eu costumo sempre falar isso porque a senhora tem sempre estado muito perto do Pai Santa Branca
nesses desenvolvimentos. E a gente reza e pede ao Pai que dê para a senhora muita felicidade, muita alegria e que a senhora encontre tudo aquilo que a senhora ainda espera encontrar. E eu quero agradecer particularmente a feliz oportunidade de entrevistar a chefe e deixar esse tempo aqui para a senhora as suas últimas palavras. Só que a honrada sou eu que me sinto por esta grande oportunidade, porque não deixa de ser um registro, quem sabe, para o futuro. Porque nós sabemos que nós temos uma determinada passagem no planeta, para quando devemos passar para o outro lado. E só Deus é quem sabe. E é o que eu digo, de todo o meu coração, enquanto houver uma esperança, um alento de vida na minha alma, eu quero e peço ao Pai, através de Seta Branca, se é que eu a continuo merecendo o que ela dizia, que ele tinha uma confiança muito grande em mim, que eu continue a merecer, e junto ao nosso ministro e a este povo maia, que não é nada fácil, por isso ela se fez madrinha dessa turma, eu conheço mais ou menos a sua história, que eu possa, até o último alento, conduzi-los à estrada de cada um deles. Que jamais nenhum deles se perca e volte à estrada velha, para que possa alcançar o seu objetivo, o objetivo de cada um, vamos dizer assim, voltar à sua origem. Se depender das minhas forças, de ser como eu sou, porque eu sempre digo, eu sou o que eu sou, assim ficarei até o final. Eu carregarei essa turma que eu amo de todo o meu amor e todo o coração, de tudo. Não tem pai, não tem mãe, não tem nada, tem neto, tem tudo isso. É diferente. É diferente. O Evangelho de Jesus é uma grandeza. Por isso é que ele nos ensina, quando disseram, mestre, sua mãe está aí. Ele diz, quem é minha mãe? É muito grande a resposta. E eu pergunto, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem são meus companheiros? Quem são os amigos? São esses que convivemos a cada dia neste Evangelho, nesta doutrina, deste amanhecer. E eu espero um dia, quem sabe, Deus, que a própria Quataí 108, onde estiver, que possa me estender sempre a sua luz, a sua sabedoria e forças, junto a esse povo que ela me entregou, para que eu possa levar até o final. Com todo o amor, com todo o meu carinho, do jeito que eu sou, e que eu possa lá chegar. Será esta a minha realização. Será esta o maior prêmio que eu posso receber. É conduzir aqueles que me procuram, porque às vezes nem sempre são Irici, nem sempre são príncipes. Tem outros que me procuram e eu, com tudo pouco que eu tenho, eu procuro dar. E que me ajude, que eu possa sempre assim conduzir. Inclusive os meus familiares de sangue. E me ajude também a ensiná-los a caminhar. Que precisam. Muito. Mas vamos ver o que nos reserva o dia de amanhã. E eu espero poder estar junto a todos vocês, ou deste lado ou do outro. Eu quero ter isto será o prêmio de todo o esforço, de toda a grandeza, de tudo que eu tenho recebido, de todas essas coisas. Saber que eu conduzi com todo o amor e honestidade, com tudo isso, este povo. É um povo grande, é um povo que, se continuar crescendo como está, não sei o que será, só Deus é quem sabe. Sempre ter na consciência, se nós estamos da boa árvore, nós já temos que nesse instante te pede e implora a tua misericórdia sobre todo o poder. Para do amor, venho trazer também todo o objetivo dos canais
que me compete o poder dessa emissão. Ouça, Jesus, sou eu que te fala. Eu sou aquela menor de tuas servas, que nesse instante, Pai, te pede e implora a tua misericórdia sobre todo o poder. Ó divina estrela do céu, ó sublimação, ó perfeição, que as forças se movimentem, que as forças se cruzem em benefício de toda a doutrina. Unificação, unificação, Jesus, unificação, Jesus, que os laços religiosos, doutrinários e filosóficos, nesta unificação se entrelace ao nosso bem. Sou eu, Jesus, mais uma vez, a menor de tuas servas, que evite poder as forças contrárias, que não sejam as forças que vêm de Deus Todo-Poderoso. A tua força, Jesus, é o poder de Sião para nosso Pai, são os poderes das princesas, são os poderes dos caboclos, são os poderes dos dragões, das sereias e do povo de cachoeira. Pelo teu amor, remito eu sou silencioso, porque ainda sou mago do Evangelho, e que vês ainda na força do Jeová, irei caminhar e penetrar até que as forças se movimentem a benefício de toda a doutrina, de todas as religiões. Sou eu, Jesus, e te darei o canto das juricistas, das matas e das campinas. Unificação, unificação, unificação no amor, na humildade, na tolerância do Espírito presente, dos nossos de coração. Sinto que nesse instante o nosso amanhecer une todas as forças, e nesse canto universal emite os primeiros passos para a unificação. Ó divina estrela do céu, sete raios de aqui, força infinita que se eleva e que na minha pequena emissão pretende chegar à altura que te convier. Ó Senhor de todo o universo, neste instante eu peço a divina licença para liberar as forças que acabam de chegar aos mestres adjuntos, trino desta canção. Ó Senhor, meu Pai, conceda-nos a graça deste Anodaer, desta unificação, somente nos encantos do amanhecer, na força daquele semente de Pataí 108, minha mãe clarividente em Cristo Jesus. Ouça, Jesus, de todo o meu ser, esta melodia universal, que será por todos os séculos, Jesus, o canto da Iricis. Ouça, Jesus, veio nesse instante trazer toda a força, toda a energia que nesse instante se faz presente, passando nesse instante aos mestres adjuntos. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ouça, Jesus, este é o canto da Iricis, que será por todos os séculos, Jesus, o canto da Iricis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus, graças a Deus.